Oi, oi! Hoje a gente está junto aqui para falar com você sobre emoções. Meu nome é Sati Eu sou Hannah. e sejam bem-vindos ao canal Calma aí. sua dose de psicologia diária. O que são emoções? Emoções são reações psicofisiológicas frente a alguns eventos que acontecem. Então, o que isso significa? Que a gente está aí sendo ativado fisiologicamente, a gente tem reações físicas aí que acontecem no nosso corpo. E emocionalmente, né? Psiquicamente, acontecem coisas aí subjetivas que ativam essas emoções. Isso que ativa a nossa emoção pode ser tanto um evento externo quanto interno. Ou seja, podem ser coisas que acontecem aqui fora da nossa vida, então uma conversa com alguém, uma demanda nova que aparece, ou internas, que são coisas que a gente lembra, projeções que a gente faz em relação ao futuro. Então são demandas que a gente ativa. As emoções, elas também acontecem para todo mundo. Então, todo ser humano do planeta sente emoções de maneiras diferentes, através de coisas diferentes despertam, mas todo mundo sente emoção. Então, elas são universais, elas também são automáticas, elas são respostas que acontecem ali imediatamente. E elas são respostas rápidas, então elas acontecem imediatamente após um evento específico. E falando, né, de forma mais conceitual, o que seria emoção, né, na prática, o que seria essa emoção, ela sempre está vinculada a um conjunto de aspectos. São várias coisas envolvidas, né? Porque a gente, vivendo a emoção, a gente sabe que são várias coisas envolvidas. Porque vai desde uma memória, a um comportamento corporal, a uma sensação. Então, tem várias áreas do nosso corpo contribuindo para a gente sentir aquela emoção. E olha que legal, tem uma parte do nosso cérebro que se chama sistema límbico. E como é um sistema, inclui várias partes. O sistema límbico ele é conhecido como nosso cérebro emocional, porque é lá que a informação vai ser elaborada para ser transmitida enquanto emoção. Então, por exemplo, eu senti um cheiro, o cheiro é a informação. Agora, o que eu sinto sobre esse cheiro vai ser feito lá no nosso sistema límbico, né? A gente vai, por exemplo, liberar o neurotransmissor de prazer, a gente vai liberar a memória afetiva que está vinculada a esse cheiro. E aí, lá nesse cérebro emocional, a gente vai vivenciar a emoção que aquele cheiro traz. Então, nosso corpo, ele vai estar todo conectado para a gente poder sentir as emoções boas, as emoções ruins. Então, ela é uma rede, né? Ela vai acionar o nosso corpo inteiro de forma geral. Por isso que a emoção, como a Hannah falou, ela é automática, né? Ela vem, a gente sente a emoção. A gente não tem como ficar segurando demais uma emoção. Então ela surge, ela aparece, ela traz a reação junto com ela. E por isso que ela é tão comum pra gente, por isso que a gente sente tanto, por isso que ela tá tão normal, ela é tão comum no nosso dia a dia, porque a gente não tem como não senti-las. E aí a gente tem diferentes emoções, né? A gente fala muito sobre emoções, sobre vários rótulos emocionais que a gente tem. E a gente tem duas divisões básicas aí para você entender um pouco isso, o que são as emoções básicas e as emoções secundárias, né? As emoções básicas eu quero que você lembre divertidamente, que são aquelas emoções que estão ali, né? Então, alegria, medo, raiva, nojo e tristeza. As do primeiro filme. Exatamente. São as emoções que elas estão ali desde praticamente o nosso desenvolvimento. Então a gente pode observar em crianças muito pequenas essas emoções, né? Às vezes quando elas estão ali no momento de introdução alimentar, que elas sentem o cheiro de uma comida e elas demonstram nojo, o afastamento daquela comida. Então a tristeza, né? Então um incômodo ali, um choro pela tristeza. Então essas emoções, elas são básicas, elas estão desde os nossos primórdios. Já as emoções secundárias, elas requerem um pouco mais de tempo. Então elas são desenvolvidas aí, elas são emoções que aparecem um pouco depois. Estão ligadas também muito ao contexto social, né? Ao ambiente que a gente está, a nossa aprendizagem. Então as emoções secundárias, elas são um pouquinho mais elaboradas. As emoções morais, elas também estão dentro aí dessas emoções secundárias. Então a gente tem aí nessas emoções secundárias, por exemplo, ansiedade, que ela está associada ao medo, que é uma emoção primária, mas ela é um pouco mais elaborada, ela aparece depois, ela aparece de outra forma, né? E outras emoções também, como ciúme, inveja, são emoções secundárias que elas vão aparecer aí, mas que, justamente por depender desse contexto social, elas vão aparecer de maneira diferente e de maneira mais progressiva na nossa vida. Então, quando a gente pensa nas emoções e na função delas, está diretamente ligado a essas questões que a Hannah trouxe muito bem.
né? Se ela vai se desenvolvendo ao longo da nossa vida, né? Até a emoção básica, ela também vai se desenvolver mais ao longo da vida. Ela necessariamente é uma forma como você lida com o mundo. Óbvio que a gente tem uma regra geral sobre a emoção, mas ela vai vir muito de uma forma singular, de uma forma construída, né? E para quê, né, que a gente pensa nessas funções? Para que eu teria isso no meu corpo? Como a gente vê lá no Divertidamente, né? Veio no cérebro, tá lá dentro, não é uma coisa que eu posso escolher ter ou não. Ela vem exatamente para trazer algumas ferramentas para a gente poder se adaptar, para a gente sobreviver, para a gente criar conexões. Então, as emoções, elas necessariamente virão junto com, né, esse pacote inteiro que é o nosso corpo, que se a gente pensa, né, nosso corpo, ele é todo completo de uma forma geral. Então, por exemplo, para que eu tenho pele? Para que eu tenho osso? Tem uma função. A emoção também. Então, a emoção na nossa vida, ela vai ser crucial para a gente se desenvolver. Não tem como a gente se desenvolver sem elas. E a gente quer falar aqui de algumas dessas funções, né? A primeira delas que eu vou destacar é a função de sobrevivência. A gente vai pensar na sobrevivência de fato enquanto espécie, né? Se a gente pensar lá atrás no nosso desenvolvimento enquanto espécie, as emoções elas foram úteis e fizeram parte de um processo de seleção natural também. Então, quando nossos antepassados estavam ali expostos, né, e ouviam um barulho, então aquilo ativava o medo que fazia com que fosse conferir ou se precisasse que fugisse da situação, né? Então essa emoção, ela foi funcional naquele contexto, ou a raiva para disputar território e para ajudar o seu grupo a sobreviver ali, né? Então essas emoções, enquanto sobrevivência, elas foram essenciais. E ainda são, porque apesar da gente não precisar lutar, né? Espera-se que ninguém esteja lutando aí, definindo grupos por conta disso, ou ainda que não tenha um leão aqui pra gente se proteger, elas continuam exercendo uma função primordial de sobrevivência, especialmente o medo, né, que tem essa função protetiva, e o nojo. Se a gente pensar que o nojo ainda é uma emoção muito importante pra gente. Então, se eu vou comer um alimento e eu sinto nojo, né, eu vejo que tem alguma coisa errada ali, é uma forma de me proteger. Eu posso ver que que aquele alimento tá estragado, e aí eu não como, ou pelo menos eu evito, ainda que eu não tenha certeza, mas para evitar que eu tenha uma intoxicação alimentar, que eu passe mal, que eu possa pegar alguma doença com esse alimento. Então, essa função de sobrevivência, ela está presente até os nossos dias de hoje. Enquanto uma função social da emoção, ela vai aplacar várias questões, tá? Desde, por exemplo, a gente conseguir cartões de entrada, como por exemplo um sorriso, né? Abre várias portas, né? Se relacionar bem com as pessoas ao nosso redor, vai trazer várias oportunidades na nossa vida prática. Mas para além da praticidade do ser social, a gente entende que a emoção ela vai ajudar a gente a se regular socialmente, né? Ela vai ser uma forma de regulação social. Então, quando a gente pensa, por exemplo, quando a gente vivia lá nos antepassados, que era uma formação tribal, a gente se desenvolveu muito mais quando a gente começou a pensar mais coletivamente, mais como sociedade. E isso se deve ao fato de que, enquanto o grupo social a gente se protege melhor, né? Enquanto o grupo social a gente desenvolve e comunica melhor as coisas, né? Porque os grandes avanços que a gente faz partem do pressuposto de algum tipo de comunicação. E a comunicação, ela permeia a emoção, não tem como, né? Eu não sentir a emoção e daí eu conseguir analisar melhor como me comunicar, como passar os recados. E quando a gente pensa em rede, né, uma das formas mais importantes que a gente tem, né, para sobreviver, para passar por momentos difíceis, ou até mesmo para a gente se sentir parte de um todo, é formar uma rede, é formar um grupo. Né? Então, quando a Hannah traz a questão, por exemplo, dos grupos sociais, a gente se entende que, para além do grande grupo social, a gente tem nossa família, tem nossos amigos, e são as emoções que vão possibilitar que a gente crie essas conexões tão próximas, né? Que a gente fique tão próximo das pessoas e crie esse afeto tão direto. Um exemplo até da situação contrária, né? Vamos imaginar que vem uma amiga lá do Japão e tá aqui na Bahia com a gente. A gente tá aqui diretamente da Bahia. E o que acontece? Obviamente vão ter piadas, gírias que ela não vai entender. E pensando na ideia social da emoção, ela não entendendo, ela não vai conseguir participar da conversa, do diálogo. Lógico que a gente vai entender que ela é uma pessoa de fora, é estrangeira, tudo bem. Mas vamos pensar no comportamento por si só. Uma vez que ela não ri, uma vez que ela não participa, ela naturalmente vai ficando marginalizada da situação. E uma pessoa marginalizada da situação vai ter menos artifícios,
né, para se desenvolver no lugar, no ambiente. Então, assim, é um exemplo muito pequeno para trazer uma questão muito ampla, que a gente se adapta melhor quando a gente está em sociedade. E para a gente se adaptar, a gente tem que saber regular essas emoções, de forma que todo mundo compartilhe elas de uma maneira mais parecida. E pensar também nessa função social, também nas nossas emoções negativas, né? Não é só a emoção positiva do sorriso, da receptividade. Mas se a gente está triste, a gente também tem expressões faciais e corporais que demonstram isso. E isso permite acolhimento, né? Permite com que alguém chegue e fale, nossa, tá tudo bem, o que está acontecendo? E isso vai ajudar a gente a lidar com aquela situação, ou a simplesmente ser ouvido, ser acolhido naquele momento. Então, é importante pensar justamente nesse processo emocional enquanto servindo a propósitos. E aí a gente vai trazer um outro que é a função motivadora da emoção. A gente tem olhado, assim, né, nesses exemplos que a gente está trazendo sobre a função das emoções, nessas emoções mais específicas, né? Então, por exemplo, a motivação, ela está muito associada a emoções mais ativadoras, que é o caso da ansiedade. Então, o medo, a ansiedade são emoções que elas são protetivas. Então, se eu estou com a prova para fazer, tem uma prova aí importante para mim. Sentir ansiedade é essencial, né? Porque quando eu sinto ansiedade, a tendência é que eu me prepare mais para aquilo. Então, eu até quero fazer alguma outra coisa, mas a ansiedade me lembra, olha, você tem que estudar para a prova. Né? E isso faz com que, em níveis moderados, claro, a nossa premissa aqui, né, que a gente está trazendo, essa ansiedade ela seja funcional e me motive a buscar esse meu objetivo, porque passar nessa prova pode ter uma função maior para mim, pode ter um objetivo maior. Dê algum movimento, né? Para a gente poder fazer alguma coisa a respeito daquilo. Ou mesmo quando a gente pensa na raiva, que também é uma emoção muito ativadora. Eu tenho certeza que se você pensar aí na raiva, você vai lembrar, né? Então, a raiva tem uma função muito motivadora aí e justamente ela vai ativar nosso sistema, nosso sangue vai circular mais rápido pra gente fazer algo a respeito. Ferver, né? E aí, uma das funções primordiais, se a gente pensa na raiva, que é justamente buscar essas justiças, né? É a gente pensar nas lutas sociais. As lutas sociais, elas foram muito motivadas a partir da raiva, né? Da percepção de injustiça de alguma situação. Então, ela tem uma função extremamente importante de motivação e de tomada de decisão também, de entender o que faz mais sentido para mim. E aí a gente pode pensar na tristeza, né? Essa função motivadora de tomada de decisão. A tristeza, ela pode ser funcional também. Então, o que a gente está querendo trazer aqui, lembrar com essas funções, é justamente esse processo de entender que a emoção ela vai cumprir uma função ali específica, se bem regulada dentro daquele contexto. E aí, quando a gente fala de função da emoção, não quer dizer que ela vai aparecer igual para todo mundo, não quer dizer que a gente sempre vai ter o mesmo comportamento, ou que a gente sempre vai ter exatamente aquela receita, aquela medida. Tá? Mas a emoção, ela tem sim uma resposta direta, né? Uma conexão direta, não é aleatório. Não é se eu tô sentindo tristeza vou dar gargalhada, não é isso. Até porque, só para complementar aí, que função é diferente de comportamento, né, Tati? Comportamento é como eu reajo. Função é a motivação dela, o que ela tá querendo me dizer. Exatamente. E aí, pensando na função por si só, quando a gente pensa, por exemplo, no medo. O medo ele tem uma função direta de proteção, né? Como a gente já falou aqui várias vezes. Se eu não sentir medo, eu necessariamente não vou tentar me preservar, eu não vou ficar atento, eu não vou olhar o ambiente ao meu redor, eu não vou ter a cautela de descobrir como lidar com aquela situação. Ou, pelo menos assim, esperar para que a situação fique mais adequada para eu poder tomar uma decisão. Então, o medo é uma sensação ruim, mas ela é ruim exatamente por quê? Porque ela precede algum perigo, alguma questão direta sobre isso. A raiva, né, que a gente falou agora, que já é uma emoção mais motivadora, mais mobilizadora, que a gente sente, né, o comportamento direto. Então, quando a gente pensa na raiva, ela vem rápido, a gente sente ela assim, né, como se fosse uma coisa quase dominando a gente. Ela já tá no modo ali de defesa. Então, por exemplo, se uma coisa pula em cima de mim, eu tenho que me defender, eu não tenho muito tempo para ficar pensando o que vai acontecer, aí meu corpo reage, meu corpo vai ter algum tipo de comportamento. Então a raiva ela está diretamente ligada à defesa. Quando a gente fala da tristeza, por exemplo, a gente odeia sentir tristeza. E o que a tristeza faz com a gente? Ela deixa a gente mais internalizado, a gente sem ânimo, sem vontade, com aquela, né? Com aquela vontade de ficar bem quietinho. E o que é tristeza? Por que ela faz isso? Porque ela ajuda a gente a ressignificar.
a pegar uma situação que mudou e tentar entender como é que eu vou viver a partir dessa nova realidade. Então, como é que eu vou ressignificar? Como é que eu vou reorganizar melhor a situação? No meio de uma multidão, todo mundo falando comigo na maior agitação? Ou quando eu tô ali quietinha, pensando, tô dentro do meu pensamento? Por isso que a tristeza faz você ficar mais isolado, faz você ficar mais na sua. Porque é o momento de você ressignificar um processo. E a gente fala da alegria. Todo mundo ama alegria, né? Todo mundo ama sentir aquela euforia, aquela sensação gostosa de bem-estar, né? A alegria, ela tem uma coisa de bem-estar generalizado que é muito bom. E serve pra quê? Pra gente criar conexão, né? É no momento da alegria que a gente cria as conexões, que a gente cria os afetos positivos. E os afetos positivos vão fazer a gente manter alguns comportamentos. Então, coisas boas, por exemplo, comecei a me alimentar melhor, e é ruim no começo, mas eu comecei a sentir meu corpo, tô sentindo menos gases, menos azia, menos má digestão, aquilo me dá uma sensação boa. Então, essa emoção positiva vai fazer com que eu repita o comportamento, se ele for positivo. E aí, para finalizar, vem o tal do nojo, né? Como a Hannah falou. Poxa, eu sinto um cheiro ruim, um gosto ruim, eu vou afastar aquela situação de mim, eu vou afastar aquele alimento, aquele cheiro de mim, né? Quando eu sinto uma sensação tátil, estranha, esquisita, nojenta, provavelmente vem de uma coisa desconhecida, uma coisa que a gente não tem tanto acesso. Então, também é uma forma do seu corpo falar assim, epa, aqui não. Tanto que a nossa reação ao nojo é sempre distanciar, se afastar, exatamente para falar, epa, aqui não pisa não cheira não come não, que tem alguma coisa estranha. Mesmo que depois você perceba que não era, mas de início, de imediato, você tem essa reação de afastamento, é o seu corpo falando, epa, volta, aqui não dá legal não. Então a emoção, ela tem uma função direta que vai ser vivenciada a partir de como você vive as coisas, de como você construiu a sua história de vida, mas ela tem uma conexão direta de função. E aí é essencial a gente pensar nisso, justamente pra gente não colocar as emoções como coisas que são necessariamente ruins, que eu não quero sentir, né? Porque a gente vê muitas vezes as pessoas falando isso, é uma emoção desagradável que eu não quero sentir. Só que na prática, a gente quis trazer essa função das emoções para que vocês vejam que toda emoção ela cumpre uma função. O que a gente quer é justamente gerenciar, né? Porque a gente quer focar no nosso objetivo. Qual o comportamento que eu preciso ter? Qual o comportamento que essa emoção está me motivando? Para que eu possa entender se ela está sendo funcional, se ela está, né, cumprindo ali algo maior. Mas o objetivo não é a gente colocar nossas emoções como as vilãs, né? Falar, não quero sentir, quero deixar aquilo do lado. A gente trouxe algumas funções das emoções aqui, né? Claro, cada emoção tem a sua função. E, de forma geral, tem muitas coisas que a emoção nos ajuda. Mas basicamente, a gente quer que você saiba que sem emoção você não sobrevive enquanto espécie, você não socializa bem e você não se sente motivado e você não vai conseguir tomar decisões ou cumprir seus objetivos tão bem, né? Então é importante pensar, entender a função dessas emoções, justamente para que você veja o que você vai fazer com ela. E para finalizar, gente, é a gente entender que a gente fala bastante aqui, né, sobre como a terapia ajuda a gente a criar ferramentas. Mas vamos pensar nas emoções como ferramentas que já vieram na gente. Então, assim, elas existem exatamente para a gente poder manejar o mundo ao nosso redor, para a gente poder lidar com o mundo ao nosso redor. Então, a emoção, ela é uma aliada. Boa ou ruim, ela é uma aliada. Então, se ela é uma aliada, a gente tem que ouvir o que é que ela está falando pra gente. A gente tem que entender o que ela está falando pra gente e não negá-la, né? E aí, quando a gente pensa, por exemplo, em emoções negativas que ninguém gosta de sentir, ela tem que existir para a gente poder sair daquele ponto e ir para o outro. Senão a gente ficaria no mesmo. Então, pensar na emoção, sentir a emoção, né? Estar vivo é ter essas emoções. Não tem como a gente estar no mundo apático, anestesiado, né? Óbvio que vão ter um momento ali que a gente vai querer distrair um pouquinho, que a gente vai querer anestesiar aquela dor. Mas não adianta a gente remediar a emoção o tempo todo, porque ela vai aparecer, ela vai estar acumulada em outro espaço, em outro lugar, então a gente precisa elaborá-la, a gente precisa se relacionar com ela. Então vamos dar ouvido às nossas emoções, gente. Vamos parar de ter medo delas. E manda esse vídeo para quem você acha que, né, vai fazer sentido ouvir um pouco sobre isso, entender um pouco melhor sobre as emoções, para quem é curioso dessa área. E eu espero que tenha te ajudado. A gente se vê no próximo vídeo.
Tchau!